Em todo o país, idosos têm prioridade no atendimento em bancos, supermercados, hospitais. Esse direito também é garantido no Poder Judiciário. Há quase 5 anos, o Adelaido entrou com revisão de aposentadoria na Justiça Federal. Aos 70 anos, ele espera que o pedido seja aceito e o valor do benefício corrigido. Cada dia, 70 anos, vai diminuindo. Alguma coisa que vier seria bem-vindo para o padrão de vida ser melhor. Por ter mais de 60 anos, o seu Adelaido tem prioridade na tramitação processual. É o que estabelecem o Código de Processo Civil e a Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Elas garantem que nos processos envolvendo partes e testemunhas idosas, o julgamento é prioridade em relação a outras ações. A regra é válida para todas as instâncias. Isso inclui os tribunais superiores. A lei também possibilita aos estados a criação de varas especializadas e exclusivas para os idosos. A explicação está na diminuição da expectativa de vida com o passar dos anos e na garantia de acesso à justiça para todos, conforme determina a Constituição Federal. Mesmo com esse direito previsto em leis, a Federação dos Aposentados, Pensionistas e Idosos do Distrito Federal alega dificuldades em alcançar a prestação jurisdicional nos processos. Hoje a federação tem aproximadamente 8 mil sócios e mais de 1.500 processos na justiça. Mais de 90% são relacionados à Previdência Social. Causa um prejuízo enorme, porque a esperança e o sonho dele de gozar um pouquinho melhor da vida com aquele dinheiro da revisão da aposentadoria, ele vai passando e vai postergando, os anos vão passando e ele acredita que não vai, em vida, receber aquele benefício. Bom, e para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado Diego Cerulli, que está aqui no estúdio conosco hoje. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Doutor, os direitos, como a gente viu aí na reportagem do Gabriel, os direitos da pessoa idosa estão reunidos no Estatuto do Idoso. Quais são esses principais direitos que a gente pode citar? Então, o Estatuto do Idoso foi uma inovação da legislação em 2003, trazendo uma série de amparos à pessoa idosa e de proteções. Tanto direito à reserva de vagas de estacionamento, reserva de vagas em transporte público, gratuidade para transporte público interestadual e às vezes até o municipal e estadual também. Entre outras questões da proteção física, proteção econômica, proteção contra crimes, a majoração de algumas penas quando há crime contra o idoso. Então, uma série de proteções à pessoa idosa para que o Estado tenha eficiência na garantia do bem-estar. Em relação às vagas de estacionamento, não é raro a gente ver aí vagas de idosos sendo ocupados, mesmo que rapidamente, as pessoas sempre dizem, vou ali rapidinho, não tem problema nenhum, por pessoas que não têm esse direito. Mas mesmo o idoso, ele precisa, para ter esse direito, tirar uma carteirinha, não é? Isso. O idoso, na verdade, o Estatuto do Idoso não prevê a obrigação expressa de você ter aquela carteirinha, o cartãozinho emitido pelo Detran. Mas qual a necessidade de tê-lo? Você, como a pessoa idosa que estaciona naquela vaga, chega um agente de trânsito, ele não vai saber de quem é o carro, quem é o condutor. Porque, na verdade, aquela vaga é destinada ao condutor ou àquela pessoa que está sendo conduzida que seja idosa. Tá? Então, 5% das vagas de todos os estacionamentos devem ser destinadas a pessoas idosas e ter o cartão apenas facilita na identificação do veículo e do condutor. Até para punir quem está desrespeitando a lei, né? Exatamente. Se não tiver a identificação ali, quer dizer que a pessoa não tem esse direito, né? Exatamente. Presume-se que quem está dirigindo sem o cartão, estacionado sem o cartão, não é uma pessoa idosa que tem direito a estacionar naquele local. Por isso ele vai sofrer algumas penalidades. Pode ter o veículo apreendido, vai receber uma multa aplicada pelo Detran, pela Polícia Militar ou qualquer agente de trânsito. Então, o cartão só facilita a análise de quem está conduzindo ou não. E é sempre bom tê-lo e ele é expedido rapidamente. Punição, né? Isso é uma dúvida muito frequente quando há esses desrespeitos aí ao Estatuto do Idoso, aos direitos da pessoa idosa. Tem que ter uma denúncia, quer dizer, o agente de trânsito pode ali verificar se tem uma carteirinha, uma identificação naquele carro que está estacionado. Mas na ausência da pessoa, se alguém vir uma pessoa estacionando na vaga que é de idoso, ela deve, como cidadã, ligar e denunciar? Sim, ela pode chamar a polícia pelo 190, se verificar qualquer carro ou viatura policial ou de agente de trânsito, pode solicitar que eles cheguem até o local e multem aquele veículo, aquele condutor, tá? Mas infelizmente, muitas das vezes nós não vemos uma efetividade nisso, porque essas pessoas que descumprem não só uma regra legal, mas uma regra moral, elas
param rápido e saem rápido. Né? Então, quando chega o agente de trânsito e a pessoa que viu e que flagrou não pode anotar o número da placa e entregar. Né? Assim, até poderia, mas não é algo usual e os agentes de trânsito evitam esse tipo de abordagem. E no transporte público, sempre há aqueles assentos destinados às pessoas prioritárias, ali o idoso está entre elas, né? Quando esse direito é desrespeitado, como fazer cumprir a legislação? Bom, a legislação federal não trouxe uma penalidade específica contra essa pessoa que senta no local destinado a idosos, tá? Mas existem legislações municipais, por exemplo, a do Rio de Janeiro, que aplicam a multa de R$100 para a pessoa que sentar no local dentro do ônibus de transporte coletivo urbano e sentar no local destinado à pessoa idosa. Outros lugares, como Curitiba, existe uma lei que obriga que todos os assentos sejam preferenciais a pessoas idosas ou portadores de deficiência, que deveria ser a regra, né? Todos são preferenciais. Se você tem uma pessoa que não está naquelas condições, deveria ceder o lugar para aquela outra pessoa que é maior de 60 ou grávida ou portador de alguma deficiência. Só que, infelizmente, não vemos a nossa sociedade fazer isso, ainda mais por falta de educação e respeito ao idoso. Cidadania, né? Exatamente. Falta cidadania no respeito ao idoso. Tá ótimo, doutor. A gente continua nesse assunto no próximo bloco. Só um minutinho, por favor. O Jornal da Justiça está de volta e a gente continua com o advogado Diego Cheruli, que está aqui hoje no estúdio, está conversando com a gente a respeito dos direitos da pessoa idosa. Doutor, em relação ao transporte ainda, as pessoas idosas têm direito a viajar de graça em que tipo de transporte, sob quais condições? Bom, dentro dos ônibus urbanos, tá? Transporte urbano de ônibus municipal também, 10% dessas vagas devem ser reservadas a idosos maiores de 65 anos. Mas pode a lei do município ou do estado reduzir essa idade. Então, tem alguns lugares que é a partir dos 60 anos. E, além disso, tem o transporte interestadual, viagem de ônibus, não avião. Tá? Na viagem de ônibus tem 2 vagas reservadas a pessoas idosas maiores de 65 anos e que comprovem obrigatoriamente que possuem renda familiar inferior a 2 salários mínimos. Se a pessoa é idosa, vai buscar uma passagem de ônibus lá e o atendente lhe informa que os 2 lugares para idosos já estão ocupados. Tem alguma forma dele conseguir viajar ainda? Nesses casos, é obrigatório que aquela agência de transporte ou aquela agência do ônibus ofereça um desconto de no mínimo 50% do valor da passagem para aquele idoso. E plano de saúde, né? Quando chega em saúde, a gente fala em pessoa idosa, os problemas são gigantescos. Os planos de saúde podem reajustar de forma aleatória? Como é que funciona esse reajuste para idoso no plano de saúde? Bom, essa é uma discussão muito em voga hoje, Érica, porque é o seguinte, o plano de saúde existe no contrato de prestação do plano de saúde, que é um contrato adesivo, o consumidor não pode, o idoso não pode transacionar cláusulas, que a partir dos 60 anos ou dos 59, esse plano pode sofrer um reajuste que às vezes chega a 150%, 200% do valor da mensalidade, simplesmente pelo fato de ele ter completado 60 anos. Para fugir disso, alguns planos de saúde reduziram a idade de 60 para 59, mas os tribunais, de forma majoritária, entendem que esse é um aumento abusivo, em especial porque o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso vetam expressamente qualquer discriminação em relação ao idoso. E no artigo 33 do Estatuto do Idoso é muito claro, é proibido ao plano de saúde aumentar ou oferecer carências ou valores de mensalidade diferenciados às pessoas idosas. Nesses dias o STJ decidiu algo parecido, Érica, e deu uma interpretação um pouco confusa da matéria, mas a decisão ainda permanece como está. Havendo um aumento abusivo no plano de saúde em razão da idade, pode sim o consumidor reclamar na justiça, e esse é um processo muito rápido. Com o aumento da expectativa de vida, a gente tem mais idosos aí, né? Ano a ano esse número vem crescendo e a necessidade dessas pessoas serem inseridas novamente no mercado de trabalho, terem uma renda. É proibido ter algum tipo de discriminação também em relação ao idoso no mercado de trabalho? Não é proibido, é proibido ter uma discriminação. O problema, de novo, é questão de fiscalização e questão também do próprio ofício. Como obrigar, às vezes, uma vaga de trabalho aberta que seja penosa, insalubre, que o idoso não consiga ou não tenha condições ou não possa estar exposto àquilo. Então, o problema está na fiscalização e na efetivação dessa norma. Mas, via de regra, não pode haver qualquer tipo de discriminação com relação à pessoa idosa, em qualquer área.
Quem se vê aí diante de uma discriminação dessa, recorre a quem? Bom, existe o Ministério Público, existem centrais específicas do idoso. Aqui em Brasília nós temos uma muito atuante, que está na coordenação da doutora Sandra Julião. O Ministério Público do Idoso atua em todas essas áreas, em todo qualquer tipo de denúncia. Além disso, o Tribunal de Justiça também possui uma central do idoso, que lida tanto com o processo do idoso para objetivar aquela celeridade que a lei trouxe, quanto também para receber alguma denúncia ou iniciar um procedimento prévio e às vezes até orientação do idoso quanto aos seus direitos. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada pela participação. Eu conversei com o advogado Diego Cheruli, que conversou hoje conosco a respeito do direito da pessoa idosa. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima.